Liberdade de expressão. 1 minuto e meio para você, Isa. Lucas, a gente confunde às vezes liberdade de expressão com direito de ser intolerante, direito de discurso de ódio contra minorias e etc, etc, etc. Uma prova muito grande disso, a gente até comentou antes, foi o que aconteceu com Kim Kataguiri no Flow, que ele falou que nazismo era liberdade de criar um partido nazista era liberdade de expressão. E como que a gente evita isso? A gente pega enfim, Karl Popper já falava, a gente tem que ser intolerante, intolerante com os intolerantes. Então, se a liberdade de expressão da pessoa tá tirando o direito de uma minoria, tá agredindo uma minoria, ela não é liberdade de expressão, ela é discurso de ódio. Se a liberdade de expressão tá chegando em mulheres numa universidade e filmando elas sem o consentimento delas e forçando elas a conversar com você, sem elas terem intenção nem vontade de conversar com você, isso não é liberdade de expressão, isso é agressão. O que você acha disso que eu tô comentando? O que você acha que é a definição de liberdade de expressão para você? Bom, 3 minutos, Lucas. eu acho que é importante, só para ser justo aqui, eu não tenho mais nada a ver com o Kim, só que o Kim quis defender, ele se expressou mal naquela vez, ele estava defendendo um modelo mais amplo de liberdade de expressão, que é o modelo americano, e não o modelo europeu, que é o adotado pelo Brasil. Quando você falou sobre o Karl Popper, o que o Karl Popper pensa sobre isso? Ele pensa que a liberdade de expressão, ela vai até o ponto em que você prega a violência. Então, para o Karl Popper, o limite é você não pode pregar violência. E eu também acho que não existe uma liberdade absoluta. Eu acho que a gente não pode estimular e fazer com que alguma pessoa violente as outras pessoas, mas também existe um limite entre o Estado interferir na liberdade de expressão das pessoas. Eu acho que, por exemplo, conversas de WhatsApp não são motivo para a justiça determinar a busca e apreensão de empresários. Eu acho que eles têm o direito em conversas particulares de WhatsApp de se expressar e é um abuso quando um Supremo Tribunal Federal determina a busca e apreensão na casa desses empresários por meras opiniões. O cara não concorda com alguns dispositivos da nossa Constituição. Isso é motivo para você mandar prender esse cara? Ou para você mandar violar a liberdade dele de se expressar? Eu acho que não é motivo. Então eu acho que a gente tem que saber ter um limite bem claro entre o que é discurso de ódio e o que é simplesmente uma opinião. E às vezes isso acaba não ficando tão claro. E o que tem acontecido na nossa sociedade é que muitas vezes, por parte do Supremo Tribunal Federal, as pessoas estão tendo as suas liberdades violadas, na minha opinião, indevidamente. 2 minutos para sua réplica, Isa. Eu tô achando estranho, porque você fala que liberdade de expressão vai até, e você concorda que não pode ser, né, até onde a liberdade de expressão incita a violência, onde é violento. E aí você citou o WhatsApp, etc, etc. Só que a gente vive num país onde o nosso presidente incita, fala que tem que levar a galera pra ponta da praia, que era onde as pessoas eram assassinadas, que tem que metralhar petista, que é uma pessoa que constantemente incita a população contra o Supremo Tribunal Federal, incita a população contra a própria população, e o resultado disso que a gente tá vendo é uma eleição extremamente violenta, que eu tenho medo de sair na rua com um adesivo de fora Bolsonaro, que se eu estiver muito sozinho eu não saio, porque eu já recebi pessoas que foram agressivas comigo na rua. Então a liberdade de expressão do presidente de hoje é o que mais incita a violência. Incitou um ser humano a assassinar outro só por causa do bolo de aniversário, que era do PT. Incitou... Sim, você não viu lá no Sul? Ele falou pra Conclui, deixa ela concluir. Você vai ter sua tréplica, Pavanato. Ele falou que tinha que metralhar petistas. Isso tá provado. E o cara foi lá e metralhou um petista. Então, assim, sim, ele falou isso. E aí a gente tem um presidente que incita a população contra o STF, um presidente que incita a população contra, enfim, o sistema democrático, que incita e que tem levado que teve gente que levou facada já na campanha, teve gente que tirou uma arma pro bolo. A gente tá na eleição mais violenta desde a redemocratização. E eu não vejo você falou um pio sobre o Bolsonaro. Você fica o tempo inteiro batendo no Ciro, no Lula, em todo mundo, no STF... Mas você não fala sobre a liberdade de expressão que incita o ódio, que não é liberdade de expressão, que é discurso de ódio, do presidente da República que a gente tem hoje. Você pode me explicar por que você não fala sobre esse tipo de incitação ao ódio? E por que você não fala contra o Bolsonaro? Bom, 2 minutos. Bom, Lucas. Primeiro, eu acho que não sou bolsonarista, tá? Já fiz vídeos questionando, inclusive, bolsonaristas e manifestação. Se você quiser, depois você pode pesquisar. Posso. Na questão de metralhar petista, pra mim aquilo ali é bem claro que era no sentido figurado, tá? Você relacionar o tiro que o cara deu em um crime privado
a uma fala do presidente em sentido figurado há muito tempo atrás, eu acho que é um pouco passada a medida. Eu acho que existe um limite entre você censurar as pessoas e você combater o discurso de ódio e o discurso que incita a violência. Ser contra a violência na política passa por respeitar a opinião alheia. E ontem, por exemplo, na Avenida Paulista, os petistas e pessoas do PSOL vieram e tentaram tirar o microfone da minha mão simplesmente porque eu estava falando aquilo que eu pensava. Eu já apanhei diversas vezes manifestações de esquerda porque eu fui lá simplesmente questionar. Você citou o vídeo da PUC anteriormente. No vídeo da PUC, a menina queria me bater, queria tomar meu celular e eu tive que sair meio que correndo da PUC para não apanhar dela. Isso pra mim é ódio, isso pra mim é incitar a violência. Agora, a pessoa comentar em um grupo de WhatsApp que tá de saco cheio do STF, que tá de saco cheio das decisões do Supremo Tribunal Federal, porque aqui é importante delimitar. A gente tem que defender a instituição, não os erros dos ministros. Então eu acho que isso não é você ter um discurso de ódio. Eu acho que isso não deve ser. Uma pessoa não deve ter a sua liberdade violada apenas porque expressou uma opinião. É basicamente isso que eu gostaria de dizer. E eu acho que é importante. Você fala, no meu caso, de não falar do Bolsonaro, por que você não critica o Lula quando ele fala os absurdos que ele tem falado, como, por exemplo, censurar a imprensa? Lucas, agora você tem 1 minuto e meio para fazer a pergunta. Já foi a pergunta? Oi? Essa já foi a pergunta? Quer manter? Não, então você tem 1 minuto e meio para fazer a pergunta sobre liberdade Tá. de expressão. O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, que você inclusive está apoiando, está no PSB, que está coligado com o PT, ele tem reiteradamente falado em regular os veículos de comunicação, inclusive as redes sociais. Regular, para quem não sabe, é limitar aquilo que é falado. Quem vai determinar o que deve ou não ser limitado? Você acha que é uma política adequada para a liberdade de expressão você colocar na mão de um governo, na mão de um presidente da República, a capacidade de decidir o que deve ou não deve ser falado nas redes sociais? 3 minutos, Isa. A gente não está falando em limitar as coisas das redes sociais. Tem um projeto de lei que está sendo discutido há muito tempo na Câmara dos Deputados sobre fake news, sobre regulação de legislação que hoje a gente tem, porque o que acontece se hoje é realmente uma censura? O que acontece hoje é que a gente tem Instagram, o Facebook, que é o dono do Instagram e do WhatsApp, que vê tudo que a gente fala. Galera que tá em casa, não sei se vocês já fizeram o teste, mas você começa a falar muito de uma coisa no WhatsApp e de repente começa a aparecer propaganda sobre isso pra você no Instagram. Outro dia eu falei com o meu, hoje meu marido, mas quando a gente era namorado, a gente começou a falar de aliança, de repente começou a aparecer propaganda de aliança. Isso no nosso WhatsApp. Então falar que a gente tem privacidade no WhatsApp é uma esticada. Hoje o Facebook tira publicação, ele não tem que dar uma explicação pra você de por que ele tirou essa publicação. Ele não tem que te retornar. Eu fiquei 10 dias sem TikTok, por exemplo, porque o TikTok achava que eu tinha menos de 14 anos. Esse foi o motivo do bloqueio da minha conta. E aí a gente não conseguia falar com ninguém pra desbloquear, e eventualmente eles pediram desculpa pelo ocorrido. Então, hoje a gente não tem liberdade de expressão devida, as plataformas controlam tudo o que a gente faz e não tem que prestar explicação pra ninguém. Eu discordo, eu acho que se milhões de pessoas estão numa plataforma e têm o direito de comunicar, elas têm que ter políticas claras de cancelamento, de banimento. Você tem que ter direito a fazer um recurso. Você tem que ter tudo muito explicadinho. Elas não podem permitir que exista discurso de ódio na plataforma, mas elas têm que explicar por que elas baniram alguma coisa falando que era discurso de ódio também. É sobre essa transparência que a gente está falando. Isso é muito diferente de censura. Isso é, assim, um mundo de censura. Isso é regulamentar para que todas as pessoas tenham o direito de se expressar com igualdade. Como você mesmo disse, a gente precisa de igualdade e de liberdade. Mas para a gente ter liberdade, a gente precisa garantir que ninguém está sendo cerceado. Isso é o que eu defendo. Eu não defendo censura. Eu também defendo que a gente tenha uma mídia livre e igualitária, para que todo mundo possa falar, ter direito de resposta, etc, etc. São coisas muito diferentes de censura. E aí eu tô te falando de novo, a minha opinião, o que eu defendo e a experiência que eu tive quando eu já trabalhei. Agora, Facebook tem rios de dinheiro, YouTube tem rios de dinheiro em lobistas, em Helgov, etc, para ir lá e falar pra gente de como que isso não pode funcionar, porque vai acabar com o programa com o plano de negócio do Facebook, e quando você vai olhar, nada disso é verdade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para ver quem que a gente está favorecendo, se até os Estados Unidos já estão querendo enquadrar um pouco o Mark Zuckerberg, porque a gente sabe que o poder das plataformas foi um pouco além e ele está chegando, e isso sim está inibindo a liberdade de expressão e o direito de comunicação das pessoas. 2 minutos, sua réplica. Ok, acho engraçado que você não respondeu a minha pergunta, né? Eu perguntei se você confia no Lula, se é legal para a liberdade de expressão você colocar a possibilidade de decidir sobre o que é falado ou não na mão do Lula.
E também acho engraçado que quando um veículo tradicional de imprensa comete um erro, é simplesmente um erro. Quando alguém nas redes sociais acaba errando, é fake news, é algo que tem que ser combatido e punido por lei. Como se cometer erro não fosse humano, como se você acabar divulgando algo um pouco errado não fosse um erro humano. Não é o que acontece. O que acontece é que existe uma divisão entre o que é considerado fake news e o que não é considerado. Eu não vejo a mesma preocupação em combater as fake news da esquerda. Eu não vejo a mesma preocupação em combater os discursos de ódio da esquerda. O Jones Manuel, por exemplo, discursa falando que vai esfolar o patrão e você não vê o Alexandre de Moraes mandar busca e apreensão na casa dele. Você não vê o Alexandre de Moraes determinar a prisão dele. Você não acha que mandar esfolar o patrão é um discurso de ódio muito mais claro do que o cara comentar no WhatsApp que tá com raiva da STF? Eu acho que sim. E eu não vejo também do seu lado você questionando isso. Quando o Lula fala que regular as mídias, ele não tá falando só das redes sociais, ele tá falando de todas as mídias, inclusive veículos de imprensa. Você acha que é certo alguém que defende a liberdade de expressão defender que o presidente da República tem o direito de regular o que é ou não falado na imprensa? A liberdade da imprensa é o oxigênio da democracia. Se o presidente começa a delimitar o que é falado lá ou o que não é falado, acabou a liberdade de imprensa. E é isso que ele tá prometendo na campanha e você apoia ele como candidato à presidência da República. Eu acho que é no mínimo uma incoerência. Sua tréplica, 2 minutos, Isa. Eu acho incoerente você falar que você não é bolsonarista e não defende Bolsonaro e replicar exatamente o mesmo discurso dele. Primeiro, a gente vive numa república feita de 3 poderes. Tem o Supremo Tribunal Federal, tem o presidente da República, o executivo, e tem o Congresso. Ninguém aqui disse que um projeto de lei de fake news ficaria inteiramente na mão do presidente da República. A gente pode falar em autarquia, a gente pode falar em conselho, a gente pode falar em Congresso, a gente pode falar em uma série de outros atores que lidam com isso. Mas eu acho bom você prestar atenção no que eu tô falando, porque se você não prestar atenção e continuar mandando mensagem, aí depois eu vou falar, você vai falar que eu não disse. Quer censurar minhas mensagens? Não. Bora Eu só tô continuar. pedindo pra você prestar atenção em mim, como uma pessoa, como eu tenho direito. E além disso, a gente tá falando aí de uma coisa, censurar é completamente diferente de regulamentar. E eu tô falando que eu acredito que a gente não vive num país autoritário, que a gente não vive num país onde o STF quer acabar com todos os direitos de todos os cidadãos. A gente vive num país que está passando por um sério problema democrático, com um presidente que está tentando sim atacar a nossa democracia desde o dia que ele foi eleito. E que está, acima de tudo, fazendo censura. Porque eu não sei se você sabe, mas tem muita coisa, muito veículo sendo censurado nesse governo, inclusive GSI, com uma lista de pessoas que eles estão investigando. Então, quando a gente fala em quem que está censurando e quem que está vigiando os cidadãos, a gente tem um GSI que está investigando todo mundo, e um presidente que foi gravado numa reunião, não sei se a galera lembra, mas teve uma reunião gravada, dele falando que a BIM precisa avisar pra ele do que tá acontecendo, que ele não pode ser pego de surpresa. Então, eu acho que no seu modelo, talvez, quando a gente olha pro Brasil de Bolsonaro, realmente é o presidente que tem o direito de mandar tudo, censurar tudo. Esse é o Brasil do Bolsonaro, um Brasil mais autoritário. Mas na ideia de país que eu acredito, não fica tudo na mão do presidente, não. Tem Congresso, tem presidente, tem STF, tem a divisão dos poderes para que eles se controlem entre si. E o que a gente vê hoje é o contrário. É um Bolsonaro que tem uma GSI que vigia pessoas que são contra ele. É um gabinete do ódio que trabalha para acabar com as pessoas. É esse tipo de liberdade de expressão que a gente tem hoje.